Seu Direito. Segunda-feira é dia de Seu Direito aqui no estúdio CBN. Fernando Quercia já está com a gente. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Um grande prazer estar com você e com os ouvintes da CBN. Prazer é todo nosso. Ô, Fernando, hoje o tema do nosso papo aqui são dois papos, na verdade. Um deles sobre o mercado de criptomoedas. A gente sabe que o mercado cripto tem crescido muito aqui no nosso país. Campinas tem um polo importante de conhecimento de bitcoins e de criptomoedas no geral, e muitas coisas estão começando a ser pagas por meio das criptomoedas, seja a compra de alguma coisa pela internet, os NFTs, né, que são aqueles tipo QR Code que você compra, tem acesso ali a alguma coisa específica. Agora, parece que agora até é possível pagar tributos com criptomoedas? Então, vamos lá, Felipe. Na verdade, essa dúvida surgiu a partir de uma novidade que aconteceu na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Em 25 de março desse ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a intenção de criar um mecanismo de pagamento de IPTU por criptomoedas. E essa promessa ela acabou ganhando um corpo quando foi publicado em 10 de outubro, um decreto que autorizou o credenciamento de empresas especializadas na conversão de ativos de criptomoeda em real, para aderirem à prestação gratuita de serviço de recebimento de guias de imposto predial, do IPTU, né? Então, vamos lá, vamos para o primeiro esclarecimento. O pagamento para a Prefeitura não será feito em criptomoedas, mas em real. A Prefeitura ela vai cadastrar empresas que podem fazer a conversão de pessoas que têm criptomoedas, elas convertem essa criptomoeda em real, e a partir do momento que é feita essa conversão, pelo preço do dia, né, aí sim a pessoa paga o imposto, o IPTU, com o real. Então é uma confusão que se criou a partir desse decreto, né, porque imaginando-se que poderia ser pago em criptomoeda. Mas isso, pela nossa legislação, isso não é possível, porque a Constituição, o Código Civil, de uma maneira geral, eles proíbem que impostos sejam pagos de forma diferente do que a moeda corrente do país, né? Então, numa analogia simples, é como se a pessoa tivesse em dólar ou euro, por exemplo, ela vai numa casa de câmbio, converte em real e depois paga as suas contas, paga o seu imposto, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Mas não vamos deixar de imaginar que só o fato de a Prefeitura estar credenciando empresas que possam fazer essa conversão, isso nos leva a imaginar que, de alguma forma, as criptomoedas elas já estão começando a ser aceitas como moedas, o que já é uma evolução. Embora você não possa pagar o seu tributo com a criptomoeda, mas você já vai ter a capacidade de você, detentor de uma criptomoeda, você vai ter a capacidade de converter em real e já automaticamente fazer o pagamento do seu imposto, pelo menos por enquanto no Rio de Janeiro. Mas isso é uma novidade que tende a se estender para outras cidades, enfim, e de uma forma geral. Agora, Fernando Quercia, como advogado tributarista, você não acha que pode existir ou acontecer um estouro da bolha financeira, da cotação do Bitcoin real, como acontece às vezes com o dólar, que é muito suscetível ao mercado? Será que não existe um risco disso acontecer também com relação a isso? Eu entendo que não, porque, na verdade, o que influi na cotação das criptomoedas, né, assim como na cotação do câmbio em geral, são outros fatores, né? Você, por exemplo, só para te dar um exemplo, você hoje nos Estados Unidos, você já consegue, por exemplo, num caixa automático, se você for dono de criptomoedas, você consegue chegar num caixa automático e ali naquele momento você vender a sua criptomoeda e retirar o valor em dólar num caixa eletrônico, ou seja, essa funcionalidade que está começando a haver para as criptomoedas,
na verdade, ela mostra que essas criptomoedas, Bitcoin, todas as criptomoedas em geral, elas estão começando a ser aceitas dentro do mercado para que você faça operações, né? Então, é óbvio que isso tem um fator positivo no sentido de fazer com que elas se popularizem e isso pode influir efetivamente na sua cotação. Mas são outros fatores além desse que eu acho que na verdade influem para que a cotação suba ou desça drasticamente. Eu acho que nesse caso não. Nesse caso é mais isso que eu te disse. Nós estamos vendo aí um começo da aceitação das criptomoedas dentro do mercado, para que você, que é detentor da criptomoeda, você consiga operacionalizar, ou seja, utilizar no seu dia a dia. Fernando Quercia, a gente tem observado muitos tipos de criptomoeda surgindo, né? Não existe apenas existe o Bitcoin, é um exemplo, aí tem uma empresa que faz uma moeda X, uma moeda Y. O senhor, isso é óbvio porque é uma novidade, não é? E fatalmente isso acaba acontecendo. Quando há uma novidade, há uma expansão desses tipos de moedas. Mas o senhor acredita que vai haver um afunilamento? A gente vai ter uma concentração de um tipo ou outro em breve? Ou a gente vai ter essa gama de opções muito ampla? Eu acho que a tendência é que haja uma gama de opções cada vez mais ampla, mas é óbvio que a criptomoeda, para que ela se consolide, ela se fortaleça, né? Ela tem que estar envolvendo todos os critérios de segurança, todos os critérios de funcionalidade que são inerentes à criptomoeda. Ou seja, não são todas as criptomoedas que serão lançadas que irão efetivamente vingar, mas aquelas que vingarem, elas tendem a ter a sua cotação cada vez mais elevadas, elas tendem a ter um valor cada vez mais elevado, e essas criptomoedas que tiverem a segurança dentro dos blockchains, que tiverem a sua funcionalidade, essas criptomoedas certamente elas vão entrar no mercado e vão cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Agora, como que as economias vão lidar com isso? Isso é a grande pergunta, né? Porque a criptomoeda, ela na verdade, ela é uma moeda mundial, né? Ela é uma moeda que não tem país, não tem dono. Então, como as economias vão lidar com isso, como elas serão tributadas em cada país, isso tudo é uma novidade que a gente vai descobrir com o tempo e com a utilização cada vez mais constante das criptomoedas. E que, querendo ou não, é um processo absolutamente natural nessa circunstância. Outro tema que nós temos a tratar aqui com o Fernando Quercia, advogado tributarista, é o reconhecimento civil e o desafio no tratamento de pessoas trans em prisões. A cada dia que passa, a gente vê mais exemplos disso acontecendo, dessa dificuldade, inclusive, desse reconhecimento. O que a justiça, ou eventualmente, o que o direito brasileiro já avançou nesse sentido? Então, esses avanços, né, a gente estava falando da criptomoeda, a gente vai para esse outro assunto, que também é um assunto muito pungente, né? A gente teve aí agora, dia 10 de dezembro, foi inclusive o Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e sobre essa complexa questão do encarceramento de pessoas trans no Brasil, existem dois fatores que eu acho que são primordiais, né? A questão da identificação social e civil e a assistência à saúde na prisão, né? Um divisor de águas que aconteceu, Felipe, dentro dessa questão do encarceramento de pessoas trans, foi uma decisão do ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Rogério Chieti Cruz, que em 2019 ele garantiu a uma travesti em regime semiaberto o direito de pernoitar na área feminina do presídio, lá no Rio Grande do Sul. Antes dessa decisão, o travesti ela estava alojada na ala masculina, e não havia no local, na ala, uma série específica para o público LGBT. Então, essa decisão desse ministro do STJ, como eu disse, ela foi um divisor de águas, né? E ela, na verdade, ela buscou a orientação sexual e a identidade de gênero como fundamento para a dignidade e a humanidade de cada pessoa, né? E que não deve ter uma discriminação nesse abuso. Então, foi muito importante nesse sentido, e o magistrado, nesse contexto, ele indicou que o travesti ele estava num ambiente
absolutamente impróprio para alguém que se identificava como uma transexual feminina, né? Sendo necessário colocá-la em um local onde fosse preservada a integridade completa, né, conforme previsto no artigo 5º da Constituição, né, para que ela pudesse ser preservada. Agora, eu acho que assim, um ano após essa decisão, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça ele já editou uma resolução que passou a estabelecer diretrizes e procedimentos com relação à população carcerária do LGBT. Então, veja, a partir dessa decisão desse magistrado, se movimentou o Conselho Nacional de Justiça para que fossem estabelecidas diretrizes, né, para se preservar essa população carcerária. E segundo, inclusive, o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, ele publicou uma nova técnica com definições sobre a custódia de presos LGBT, né, inclusive na qual é citada a decisão do ministro sobre a transferência da detenta de travesti do Rio Grande do Sul. Segundo o DEPEN, na época da edição da nota técnica, só para vocês terem uma ideia, entre os grupos de presos, existiam mais de 1.027 travestis, sendo 611 mulheres trans e 353 homens trans, né? Essa nota do DEPEN, ela indica, entre outros aspectos, o procedimento para ingresso na prisão, onde o travesti pode colocar, inclusive, o nome social dele, o registro do nome social, cuidados nas inspeções e revistas pessoais, para que eles não sejam submetidos a torturas, para que eles não sejam submetidos a piadas, para que eles não sejam ridicularizados, né? A necessidade de acesso do público LGBT à assistência médica, que é muito importante, e a oportunidade de trabalho e educação dentro do sistema prisional. Então, veja bem, começou-se a haver um movimento no sentido tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto das penitenciárias, para que essa população possa ter um tratamento mais humano e digno, diferente do que ocorria até pouco tempo atrás. Fernando Querci, advogado tributarista, falando sobre seu direito aqui no Estúdio CBN. Obrigado, viu, mais uma vez. Até segunda. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes da CBN. Um feliz ano novo para todos. São 3h27. Estúdio CBN.